Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é o irmão Anderson, e quero protestar. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, a seguinte coisa: os que anunciam o Evangelho seja sustentado pelo Evangelho. Só que, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15, vai dizer que Paulo fala assim: mas eu não escrevo isto para exigir esse direito para mim. Portanto, eu preferiria morrer ou perder a satisfação que eu tenho em pregar para vocês sem cobrar nada. Existem pessoas pegando esse versículo 14 isolado e querem cobrar para pregar, mas se esqueceram de ler o versículo de número 15, onde Paulo vai dizer que prefere morrer ou perder a satisfação que ele tem em pregar para vocês sem cobrar nada. Paulo vai dizer mais ainda. Paulo vai dizer: nem quando eu estava preso passei fome, necessidade dentro das cadeias. Nunca pedi nada a ninguém, porque os irmãos da Macedônia traziam para mim. Só que existem pessoas que estão lendo Paulo e não estão entendendo, querem cobrar para pregar. Só que eu vou te apresentar o primeiro homem que apresentou Jesus ao povo por dinheiro. O nome dele era Judas. Será que você quer ser o segundo Judas da história, que está apresentando a Jesus Cristo de Nazaré por dinheiro? Meu irmão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Paulo nunca exigiu esse direito para ele, porque ele dizia: eu me lembro das palavras do meu bom mestre, que dizia que a melhor bênção era em dar do que em receber. Jesus vai dizer em Mateus 10, que ele vai dizer assim: ó, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu te dou poder para expulsar demônio, curar enfermo, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. E ele dizia assim, ó: de graça recebeis, de graça dai. Paulo vai dizer: isso foi um dever que Deus me impôs a fazer, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Quando Paulo fala ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ele está dizendo: ai de mim se eu não pregar com a igreja que tem uma boa oferta ou não. Ai de mim se eu não pregar numa igreja que o banco é bom ou não. Ai de mim se eu não pregar com microfone bom ou sem microfone. Paulo está dizendo que para ele não tinha medidas. Poderia ter oferta ou não, que ele estaria lá. Só que você que gosta de pregar e cobrar, você só vai aonde tem oferta. Mas isso não é certo. Jesus está te vendo. Naquele grande dia você vai acertar as contas com ele. Meu irmão, Paulo vai dizer que trabalhou de dia e de noite para não ser um peso no ombro de ninguém. Meu irmão, vamos trabalhar. Vamos parar de achar que pregar a palavra de Deus é trabalho. Pregar nunca foi trabalho. Pregar a palavra de Deus é gratidão. É lembrar que Jesus, ele te libertou. Você se lembra quanto foi que Jesus te cobrou para te libertar? Eu lembro, nada. Então por que você está cobrando para libertar em nome de Jesus? Irmão, Paulo vai dizer: os que anunciam o Evangelho sejam sustentados pelo Evangelho. Mas quem foi que te disse que ser sustentado pelo Evangelho é cobrar para pregar? Ser sustentado pelo Evangelho, meu irmão, é a igreja ter que entender que tem que te dar uma moral. Mas se a igreja não entender que tem que te dar uma moral, meu irmão, fica tranquilo, porque os irmãos da Macedônia vão lembrar de você assim como lembraram de Paulo. Paulo estava preso, passando fome, necessidade, não pedia nada para ninguém. Aí Deus enviava os irmãos da Macedônia para lembrar de Paulo. Fica tranquilo que se a igreja não lembrar de você, Deus envia alguém para lembrar de você. Certamente o necessário chegará em suas mãos, irmão. Você não vai precisar cobrar para pregar, porque quem vive da fé, Deus nunca deixa faltar nada. Viver de fé não é cobrar. Viver de fé é saber que Deus vai suprir as tuas necessidades e o necessário chegará em suas mãos, irmão. Isso é viver de fé. Isso é ser sustentado pelo Evangelho. Isso é comer do altar. É a igreja ser tocada por Deus e te dar uma moral, aquela que você precisa. Você não vai precisar de cobrar para pregar. Eu quero te dizer uma coisa, você que está começando com esse pensamento: pare de vender Jesus, Judas. Parem de vender Jesus. Vocês estão fazendo o papel de Judas. Judas que vendeu Jesus, irmão. Judas morreu. Judas vendeu Jesus e morreu. Parem de vender Jesus em nome de Jesus. Amém.